O homem pode olhar, apontar, o homem pode desprezar o seu ministério, mas o teu chamado vem do Senhor. Há uma expectativa terrena sobre a vida de Ezequiel. Por quê? Ezequiel é filho de Buzi, e Buzi era sacerdote. E se o pai é sacerdote, Ezequiel será sacerdote. Tanto que eu li com você o versículo 3, chama ele de sacerdote. Então, se o pai é sacerdote, o avô foi sacerdote, Ezequiel vai dar continuidade. Ezequiel vai continuar ao que a família é. É por isso que ele diz, lá no versículo de número 1, que era o 30º ano. Porque se você ler Números capítulo 4, você vai ver que o 30º ano era o ano em que o sacerdote era admitido. Era o ano em que ele se tornava um sacerdote. Mas Ezequiel diz assim, no 30º ano, eu estava à beira do rio Quebar. Os céus se abriram e eu ouvi a voz de Deus e eu tive visão de Deus. E o que isso significa? Significa que alguém está olhando para Ezequiel. A terra olha para ele e espera algo de Ezequiel. Por quê? Porque o pai foi. Não é assim na tua e na minha vida. Quantos disseram olhar para mim? Vai ser porque alguém foi na família. Não vai chegar a lugar nenhum porque fulano na família não chegou. Há uma expectativa terrena na vida de Ezequiel. Vai ser sacerdote porque o pai é sacerdote. Mas um dia o céu se abre e há uma expectativa do céu sobre a vida de Ezequiel. Enquanto o homem olha e espera sacerdote, Deus olha do céu e diz, eu te quero como profeta. Enquanto a terra olha para você e diz, vai ser determinada coisa, Deus está dizendo do céu, foi eu que te escolhi. Lembra de Jeremias? Senhor, mas eu sou muito moço. E Deus de Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu já te conheci. Antes de tu sair da madre, eu já te santifiquei e te dei as nações como profeta. Deus está dizendo aqui para alguém, eu não sei se você está pegando isso, mas eu já peguei quando ele falou comigo. A terra pode olhar para você e determinar algo, mas eu do céu penso ao teu respeito. O homem não pode mudar o que Deus quer para a tua vida. O homem não pode dizer o que você é. É Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou. E se você está aqui hoje, é porque Deus está na tua vida e te chamou. Qual é a diferença? Se a luz acabar, a gente continua. A diferença é, sacerdote fica no templo, o profeta tem que pregar na rua. Sacerdote faz expiação pelo pecado, pastor João Batista. Profeta denuncia pecado. Sacerdote pega do homem e leva para Deus. Profeta atrás de Deus e entrega para o homem. Deus diz para Ezequiel, eu tenho um chamado diferenciado na tua vida. Mas sabe o que é interessante? No ditado popular, na linguagem do homem, Ezequiel está no lugar errado, na hora errada, entre as pessoas erradas. Não é assim que acontece? Às vezes quando a gente vê um desastre, alguém fala, estava no lugar errado, na hora errada. Ezequiel, humanamente, estava no lugar errado, estava na hora errada. Por quê? Água de coco? Irmão, o templo será destruído. Não precisa mais de sacerdote. Não tem mais sacrifício. Alguém pode olhar para Ezequiel e dizer, acabou o ministério dele. Alguém pode olhar e dizer, veio para o lugar errado na hora errada, está junto de gente errada. Mas eu vim te dizer que Deus sabe o que está fazendo. Talvez até você mesmo se pegou pensando, eu acho que não tem mais jeito para a minha vida. Deus me trouxe aqui para dizer que isso não é em vão.
Ele sabe o que está fazendo. Aonde era para o ministério de Ezequiel acabar, é ali que vai começar. O céu se abre para Ezequiel. No pior momento da vida de Ezequiel, foi onde o céu se abriu. Lembra de Isaías capítulo 6? Na época que o trono está vazio, o rei leproso morreu, o povo está em crise. Foi a época que o céu se abriu para Jeremias. Gênesis capítulo 7. Jacó está em crise, está separado da família. Vai dizer quem você é. O céu pode se abrir na tua vida aonde você estiver. A glória de Deus pode estar presente aonde você passar. Aí Ezequiel faz questão de registrar. Eu estava no meio deles, mas no meio deles eu vi o céu se abrir. É interessante que Ezequiel ouve Jeremias pregar. Quando Jeremias prega para ajudar, Ezequiel ainda é moço e ele vai crescendo ouvindo uma pregação de Jeremias. E a pregação de Jeremias era: se esse povo não se converter, eu vou entregar na mão dos inimigos. E Ezequiel cresce ouvindo isso. Agora ele está lá dentro. Agora ele está à beira do rio Quebar. Mas olha que interessante. Enquanto Ezequiel ele está à margem do rio Quebar, Deus tem um profeta à margem da Babilônia. Lá dentro, Daniel prega dentro do palácio. Deus tem algum profeta dentro do palácio. Enquanto um está do lado de fora, à margem do rio, tem outro dentro do palácio. E enquanto Ezequiel prega à margem do rio, Daniel prega dentro do palácio. Lá em Judá tem um Jeremias pregando. Sabe o que isso significa? O povo está no exílio, mas Deus não perdeu o controle da história. Deus não perde o controle da situação. A tua casa, a tua vida, o teu projeto, o teu ministério, o teu casamento está na mão de Deus. Ele não perdeu o controle da história. Alguém pode olhar e dizer, mas está na Babilônia. Alguém pode olhar e dizer, que Deus é esse que permite vento. Alguém pode olhar para a minha vida e dizer, mas que Deus é esse que permite você entrar onde entrou. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer: Deus não perdeu o controle da situação. É que os primeiros versículos eu li com você, e Deus usou o diácono Roberto para ler o capítulo 2, quando ele disse: e saberá que há um profeta. Isso é lá no chamado de Ezequiel. Mas aqui ele diz, no versículo 3, a palavra do Senhor veio ao sacerdote. O sacerdote virou profeta. Ezequiel é filho de Buzi. E o nome Buzi significa desprezo ou desprezado. O nome Ezequiel significa o Senhor fortalece. O que você está passando, o homem pode te limitar, o homem pode fechar a porta para você, mas quando tudo está fechado, quando a porta não abre, quando você olha na visão humana e não vê solução, é aí que as portas do céu se abrem sobre a sua vida. Em meio à Babilônia, o céu se abre para alguém que está em obediência. Enquanto está dentro da Babilônia, Deus olha e vê alguém se santificando, e Deus diz: espera aí, deixa eu abrir o céu, porque quem vive obediência e santidade, não importa o lugar, não importa o ano, não importa a época do mês, Deus abre as janelas do céu. Lembra de João, idoso na ilha de Pátimo, aprisionado. O imperador Domiciano pega João e prende, limita. Geograficamente ele está limitado, ele está numa ilha. Ele não fala mais com quem podia falar. Todas as portas da terra estão fechadas para João. De repente ele diz: eu olhei para o céu
e viu uma porta aberta. Aí ele não entende, Deus diz: sobe aqui para minha casa que eu quero falar contigo. Tem porta aberta dentro do teu quarto, tem porta aberta lá na tua casa. Deus está dizendo para você: eu ainda quero me revelar dentro da tua casa, eu ainda quero me revelar dentro do teu quarto. Não importa a crise que você está passando, talvez seja financeira, talvez seja crise existencial, Deus está aqui hoje para dizer: para com esse negócio de achar que não é ninguém, para com esse negócio de dizer que vai morrer, para com essa tristeza na tua alma. Deus me trouxe aqui para dizer para você: os meus céus ainda se abrem para que se guarde obediência e santificação. Deixa o céu se abrir nessa noite. Sente a presença dele hoje. É o céu se abrindo, Deus dizendo: quando você começa a clamar, eu me inclino no trono. Quando você começa a clamar, o céu se abre na tua vida. Quando você se conecta com o céu vai se conectar com a tua casa. Aí Pedrão escreve e diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14, ele diz: como filhos obedientes, a obediência, como filho obediente, não se deixe amoldar pelos maus desejos. Aí ele diz no 15 assim, ó: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Aí quando a porta se abre para Isaías, ele vê os serafins ao redor do trono, e eles não param, é o prazer deles. Eles têm 6 asas, com 2 cobre a perna, com 2 cobre o rosto, com 2 eles voam e glorificando a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo é o Senhor dos exércitos, e todo Deus está cheio da sua glória. Santo é aquele que vos chamou, e a sua casa está cheia da sua glória. Ele está habitando dentro da glória. Aí Ezequiel diz, para a gente pular para o final, para a gente morrer, para a gente terminar. Ezequiel diz assim, ó: quando tudo isso aconteceu, eu estava lá no meio deles, eu estava junto ao rio Quebar. Aí ele diz: os céus se abriram e eu tive visões de Deus. É por isso que o autor Ezequiel diz: sem santificação ninguém. Santificar é separar. Santificar é estar na Babilônia. Entendeu, pastor? Mas a Babilônia não está dentro de mim. Santificar não é só óleo que cai na cabeça. Santificar não é só ter algum cargo eclesial. Santificar é separação. É como se Deus olhasse do céu e no meio de toda a Babilônia ele visse alguém que estava separado. Glória a Deus. É por isso que Josué diz para o povo, capítulo 3 de Josué, versículo 5: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de nós. É por isso que você está sentindo a presença aqui, ó. Porque isso aqui não começou hoje, não. Teve joelho no chão, teve irmã jejuando, teve pastor orando, teve pastor jejuando, teve gente que orou para isso aqui acontecer. Aí você entra aqui e vê esse ambiente, você entra aqui e vê essa glória. É porque Deus está dizendo onde tem santificação no ambiente. Pode ser mesmo, ele quer dar, mas ele se manifesta. Aí ele diz assim, e eu ouvi, e algumas versões falam expressamente. Expressamente é que não se admite contestação ou questionamento. São palavras precisas, claras. Ele diz: eu ouvi expressamente a voz de Deus. Jeremias vê a glória de Deus. Jeremias ouve a voz de Deus. Jeremias não, Ezequiel, perdão. E sabe o que estava acontecendo? Jeremias relata isso no capítulo 29. Alguns falsos profetas
estavam escrevendo cartas para os exilados e dizendo que tudo isso ia passar, que ia durar pouco tempo. Mas Jeremias profetizou que duraria 70 anos. Jeremias 28:3 diz que em Judá estavam profetizando que tudo iria durar 2 anos. Tinha falso profeta profetizando que o povo queria ouvir. Isso não é de hoje, isso é antigo. E aí Ezequiel é usado para mostrar que não era bem assim, para mostrar a verdade. Deus separa profeta no meio da Babilônia para falar o que às vezes a gente não quer ouvir. Tem profeta aí fora que quer dizer somente o que a gente quer ouvir, mas Deus está dizendo: a minha palavra não é só mel. Às vezes vai doer, mas vai te curar. Às vezes vai ser amargo, mas no final você vai ter o teu propósito. Às vezes você não vai entender, mas depois você vai ver a glória dele na tua vida. Aí quando tem gente ouvindo o homem, Ezequiel escreve: mas eu ouvi a voz de Deus. Eu vi os céus abertos e Deus falava comigo. Deus está te convocando nessa noite a voltar a ouvir a voz dele. Deus está dizendo: ouvir profeta é bom, mas eu quero falar com você no teu íntimo. Deus está te convocando a abrir a porta do teu quarto e voltar a se relacionar com ele. E quando tem gente ouvindo o homem, Ezequiel está ouvindo Deus. Aí, depois desse cenário maravilhoso, eu demorei isso tudo apenas no versículo 1, 2 e 3. Depois desse cenário lindo, Ezequiel vê a glória, Ezequiel sente a glória, Ezequiel vê o céu aberto, Ezequiel ouve a voz de Deus. Agora, lá no versículo, a partir do versículo 5, ele começa a narrar. Versículo 4: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. A tempestade que vinha do norte eram os babilônios que vieram do norte. Ezequiel olha e diz que viu uma tempestade. Ezequiel está cheio da presença, da glória. Está tudo dando certo para Ezequiel. De repente vem uma tempestade. Aí a gente não entende. Eu acabei de ouvir a voz de Deus. Deus tem promessa para a minha vida. Mas de repente, quando eu olho, eu vejo uma tempestade chegando. Dentro da tempestade, ele viu uma coluna de fogo. E é aí que muda toda a história. E quando Jesus era batizado, o céu se abriu para ele também. E no capítulo 4, versículo de Mateus diz: foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Às vezes a gente não entende. O céu acabou de abrir, o Espírito desceu em forma de pomba. O Pai bradou do céu: esse é o meu filho. E no versículo seguinte ele é levado para o deserto para ser tentado. E tem gente que está no meio da tempestade e não está entendendo. Tem gente que está no meio da prova e não está entendendo. Tem gente que está vendo o vento soprar e não está entendendo. Mas eu vim dizer para você que Deus não perdeu o controle. Lá em Êxodo 9, 24 diz que uma coluna de fogo guiava o povo à noite. Aí Ezequiel presta mais atenção na tempestade e diz: eu vi no meio dela uma coluna de fogo. Era Deus guiando no meio da tempestade. Porque Deus segura na tua mão no meio do vale. Deus te guia no meio da tempestade. Deus não perde o controle mesmo com tempestade. E Deus está dizendo para você: não importa o que você está passando, eu estou no controle, eu estou te guiando. Pode parecer que está tudo dando errado, mas tem uma coluna de fogo no meio dessa tempestade. Deus ainda está controlando a tua casa, a tua vida, o teu ministério. As portas podem estar fechadas, o vento pode estar soprando, mas é um propósito de Deus na tua vida. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Aí a partir do versículo 5 ao 18, Ezequiel começa a narrar o que ele vê dentro da tempestade. Aí ele começa a dizer